e teve treta fora de campo entre as instituições, entre os clubes, né? Porque o Madureira fez uma postagem ontem à noite se queixando do Vasco supostamente não ter permitido que o time do Madureira viajasse no mesmo avião que o Vasco. E depois o Vasco retrucou também via redes sociais, e ambas as postagens com tons de ironia, né? Com tons de deboche, enfim, né? Não foi exatamente uma troca, digamos assim, muito civilizada de declarações ou de postagens entre os dois clubes. Frases como essas que você está vendo aqui atrás no telão. O Vasco está à deriva, perguntou, entre outras coisas, o Madureira na sua nota oficial, ou na sua postagem nas redes sociais. Tem que aprender com as escolas de samba, foi o que o Vasco respondeu ao Madureira, fazendo alusão, claro, às escolas de samba famosas lá de Madureira, notadamente Portela, Império Serrano, que é um bairro, obviamente, conhecido também pela força e pela tradição das suas escolas de samba. Acabou essa treta e quem é que tem razão, hein, Pedrosa? Olha, cara, eu acho que... é o Madureira. Não, pô, não tem como, não tem Quem como. tem razão, Beto? Deixa o Bernardo falar. Deixa o Bernardo falar Quem primeiro. tem razão? É uma... Não, tô brincando. Cara, sinceramente, cara, eu não vejo como o Vasco pode estar errado nisso. Né? Mas sei lá, pra mim é uma briga tão boba, né? Enfim, eu acho melhor o Pedrosa falar. Porque assim, Ilan, quem é que tem razão? Eu não tenho certeza, eu não vi o contrato, não sei exatamente o que está acontecendo. Tem uma versão de um lado, uma versão do outro. O Madureira afirma, ou pelo menos dá a entender, que ele, a princípio, iria viajar junto com o Vasco. Eu li a nota do Vasco mais cedo, tem um pouquinho de ironia, mas o Vasco explica, gente, não é assim. Isso é uma questão profissional, a gente não está indo fazer uma excursão de escola ali até a esquina. Os contratantes do jogo têm uma obrigação de fornecer ou de providenciar um transporte para o Vasco e outro para o Madureira. Não é, vou pegar uma carona aí na tua van, não é isso. Seria aí, um voo fretado para o Vasco, uma delegação de 75 pessoas, que envolve não só o grupo de jogadores, mas comissão técnica, departamento médico, seguranças, equipe de análise, tudo que envolve o futebol de forma geral, e uma equipe que precisa também para o Vasco viajar. E para o Madureira seriam passagens aéreas, que são situações diferentes. Uma coisa é você viajar num avião fretado e outra nas passagens aéreas. O Vasco da Gama recebeu um pedido do Madureira, entendendo que nesse voo fretado teria espaço para levar também o elenco do Madureira, para eles irem juntos. E o Vasco negou, porque os promotores do jogo, o Metrópole, que é o responsável pelo jogo, fizeram um acordo com o Madureira e outro acordo com o Vasco da Gama. Então o Vasco não tinha nenhum poder de vetar ou não vetar a entrada do Madureira. Era só o famoso combinado não sai caro. E o combinado com o Vasco da Gama e com a sua equipe era do voo fretado. Com o Madureira, era deles receberem as passagens aéreas para eles viajarem para o jogo em Manaus. O tom da nota do Madureira foi o que causou o tom da nota do Vasco. Então, acho que no final das contas, quem iniciou essa confusão toda foi o Madureira. Eu acho que é muito triste, inclusive, o presidente Elias Dubo usar a sua instituição para alfinetar, na minha visão, pessoalmente, por exemplo, o presidente Pedrinho, porque aquilo ali não foi uma alfinetada à instituição do Vasco. Aí ele cita o Eurico Miranda e cita o Roberto Dinamite. E ele cita que o Vasco está devendo ainda um dinheiro por alguns jogadores que vieram do Madureira numa época passada. E como se ele fosse cobrar o Pedrinho. Sendo que não foi o Pedrinho que fez essa dívida. Quem fez foi justamente as pessoas que o próprio Madureira elogiou na nota. Então, assim, para mim não faz sentido nenhum. Primeiro ponto, acho uma bobagem tremenda e não deveria nem ter chegado a esse ponto de clubes brigarem, de nota de alfinetada, de ironiazinho. Acho que isso é muito pequeno e isso não se trata do tamanho do Vasco ou do Madureira. A discussão é pequena e, principalmente, aí eu tenho que entender o que estava pré-acordado. E o Vasco é muito claro, inclusive tem a Metrópole também, é muito claro. O Vasco tinha um voo fretado, o Madureira ia receber passagens aéreas. O Vasco não tem obrigação nenhuma de levar a delegação do Madureira no seu voo fretado. Então, assim, elas por elas, o Vasco está certo nessa visão. O ponto acho que o nível das notas não deveria ser esse nível, né? As coisas deveriam ser resolvidas de uma forma muito mais cordial.